Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Célula em Família. Eu quero te convidar nesta oportunidade a continuar o estudo da carta aos Efésios. Hoje, o título da nossa lição é Toda a criação está sujeita a Cristo. Na primeira aula nós vimos algumas características da carta de Efésios, que é uma carta que acabou tendo uma característica universal. Independente de ter sido escrita a Efésios, ela não contém alguns trechos ou dados familiares ou mais íntimos do apóstolo Paulo, tornando-se uma carta universal. Possivelmente, ela era lida em cada igreja onde os colaboradores do apóstolo Paulo iam pregar o evangelho. Na aula anterior a esta, nós vimos uma lição sobre o título Ele preenche tudo em todos. Hoje, nós vamos continuar no mesmo capítulo, lendo os versículos 20, 21 e 22. Capítulo 1 de Efésios, versículos 20, 21 e 22. Que diz o seguinte: que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Até o versículo 22, nós encontramos uma verdade bíblica que é contrária à verdade natural. Muitas vezes, quando nós falamos de vida cristã, ou quando nós falamos de vida, nós temos a percepção errada de que Deus está distante. A nossa cultura latina, a nossa cultura romana, nos transmitiu um Deus distante. Quando nós falamos de áreas de nossas vidas, pensamentos, sentimentos, área diária, nós temos a sensação de que existem momentos em que Deus não vai interferir nas nossas vidas. Não. É necessário entender que Deus é um Deus pleno. Não. Dentro da religião cultural que nós tivemos, talvez por muitos anos, não, e dentro da nossa própria cultura, foi nos transmitido isso, que Deus dificilmente vai tocar alguma área da nossa vida, que dificilmente Deus vai interferir. Então isso acaba gerando dúvida no nosso coração. Não? A própria sociedade nos ensina isso e nós acabamos aprendendo isso no transcurso da nossa vida. Entretanto, é imperativo que nós olhemos para a Bíblia. Não? Dentro da Bíblia nós podemos perceber que todas as áreas do ser humano, todas as áreas de trabalho do ser humano, elas estão sob a sujeição de Cristo. Como bem diz o versículo, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Todas as áreas das nossas vidas, todas as áreas de problema humano estão sujeitas ao governo de Cristo. Quando nós falamos governo de Cristo, é importante que entendamos que Jesus exerce domínio sobre todas as áreas de nossas vidas. Ele exerceu domínio no seu ministério sobre a natureza, não. Ele exerceu domínio sobre a economia, ele exerceu domínio sobre as ansiedades humanas. Ou seja, Jesus, quando tiveram que pagar o imposto, Pedro, na dúvida, fala com Jesus. E Jesus fala: Pedro, vá, pesca um peixe. Não. Tira da boca dele uma moeda, paga o imposto por mim e por ti. Jesus, ele teve domínio sobre a economia. Quando ajuntaram-se 5.000 ou 7.000 pessoas em duas oportunidades relatadas no Evangelho, Jesus multiplicou o pão, ele teve domínio sobre a necessidade humana. Sobre a doença que ele curou, ele teve domínio. Sobre os espíritos imundos que expulsou, ele teve domínio. Então, Jesus, ele teve domínio sobre as ansiedades humanas. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em todas as áreas da vida humana, Jesus teve domínio. E hoje na nossa vida não é diferente. Quando nós vivemos, é importante que entendamos esse domínio que Jesus tem sobre as nossas vidas, esse poder, essa capacidade de interferir em todas as áreas de nossas vidas. Não há pandemia que esteja fora do domínio de Cristo.
Não há saúde que esteja fora do domínio de Cristo. Não há matrimônio que possa estar fora do domínio de Cristo. Não há área sentimental que possa estar fora do domínio de Cristo. Não há área econômica que possa estar fora. Ou seja, tudo o que envolve os assuntos de nossas vidas está sobre o domínio de Cristo. É importante, obviamente, que nós, com essa fé, sempre possamos dar um passo à oração, um passo à intercessão, um passo ao clamor. Nós precisamos encher os nossos corações com essa verdade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A sociedade daquela época, vamos usar a cidade de Éfeso, era uma cidade totalmente idólatra, era uma cidade com o templo de Ártemis ou com o templo de Diana, um nome era um nome grego, outro nome romano. Era uma sociedade cuja economia orbitava em Diana, não? Eles tiveram um problema em Atos disso. Então, mas aquela sociedade, para a igreja, era importante que a igreja entendesse que aquela sociedade não estava fora do governo de Cristo, não? Muitas vezes nós confundimos e nós falamos que o mundo jaz no maligno. É bem verdade que o mundo jaz no maligno, mas independente da influência maligna que nos denuncia esse versículo, o governo de todas as coisas ainda está nas mãos de Cristo. O governo de todas as coisas que ele tomou na cruz, que ele conquistou na cruz, está nas mãos de Cristo. E Deus sujeitou todas as coisas a Cristo, aos pés de Cristo. Nós precisamos mudar o nosso paradigma, a nossa forma de pensar, colocando a Cristo no devido lugar, que é lugar de governo em nossas vidas. Todos os assuntos, todos os pensamentos, todas as áreas, desde a área mais pública, a área mais íntima, tudo pode estar sob o governo de Deus. Então, esse é um passo importantíssimo, não, que nós precisamos ter. Eu vou ler o guia que eu escrevi aqui, o script, não? Quando imaginamos que existem áreas de nossas vidas que Jesus não possa alcançar, indiretamente estamos sendo incrédulos, pois desta forma limitamos o agir de Deus à nossa capacidade de compreensão sobre o mundo e ignoramos que Deus faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. É por isso ser muito importante que nós colocarmos todas as áreas de nossas vidas e crer. Jesus é governo sobre todas as coisas. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós dizemos: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós submetemos toda a nossa vida ao reino, ao governo, à administração de Jesus. Submetemos não só a nossa vida espiritual, submetemos também a nossa vida sentimental, ele é governo. A nossa vida financeira, a nossa vida matrimonial, a nossa vida de namoro, a nossa vida de trabalho, a nossa vida de sentimentos, submetemos ao governo de Cristo. É importante crer, entender e descansar que Jesus é governo sobre as nossas vidas. Se alguma coisa dentro da nossa vida que está sendo entregue aos pés de Cristo não está acontecendo do jeito ou maneira que nós pensamos que deveria acontecer, é necessário que entendamos que Jesus é governo, em que Ele administra a nossa vida, Ele tem esse poder, administra a nossa vida e sempre nos levará aquilo que o profeta Jeremias disse, ou aquelas palavras que Deus disse por meio do profeta Jeremias: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem pensamentos de bem e de paz, para dar-lhes o fim que esperais. Palavras de Deus no momento de pressão social, no momento de problema, no momento de dificuldade. No momento que nós estamos vivendo hoje, seja uma dificuldade pessoal, seja uma dificuldade pública, seja uma dificuldade dentro das suas emoções, ou dentro da sua economia, ou dentro da sua família, é importantíssimo que eu e você entendamos: Deus, Jesus, tem domínio e governo sobre nossas vidas. Eu gostaria de ler mais uma vez: é preciso pensar diferente e ter a percepção que Jesus é Senhor e governo sobre todas as coisas. Todas as coisas foram postas sob os pés de Jesus e não há situação ou áreas que escapem do poder de Cristo.
Façamos como disse o apóstolo Pedro, sendo humildes e lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, pois toda a criação está sujeita a Jesus. Esta é uma palavra importante, é um eixo temático do livro de Efésios, ok? Então é uma palavra muito importante para que eu e você, em nossa célula em família, possamos praticá-la, vivenciá-la em nossas vidas, possamos ser plenamente abençoados e ter paz em nosso coração. E tendo essa paz no coração, eu gostaria que você faça aí na tua célula em família a nossa atividade. Ela é a seguinte: torne a lição da célula verossímil, torne-a real. E compartilhe em célula situações nas quais você imaginava que Jesus não poderia interferir. Ou talvez coisas que em nossas vidas que achávamos que Jesus não daria muita bola. Não? Então, lembra aí na tua célula, de repente, houve situações que já passaram ou há situações que estão passando que você acha que, puxa, que não, Jesus não vai se importar com isso, ou Jesus não vai atuar nessa área da nossa vida, não? Cada idade tem as suas preocupações, tem as suas vicissitudes, tem os seus problemas. Muitas vezes, quando somos jovens, nós achamos que Jesus não vai se importar com a nossa área de namoro. Não, é uma equivocação. Ou nós achamos que Jesus não vai se importar com a nossa área de trabalho, ou que Jesus não vai se importar com a nossa área de formação profissional, ou que Jesus não vai se importar com a nossa família ou com a nossa economia. São áreas que nós achamos que Deus está longe, mas ao contrário, Deus está perto. Jesus, ele se importa e se importa com todas as áreas de nossas vidas. Então, faça aí na célula, em família, compartilhe com os irmãos e se surge alguma necessidade ou se há alguma necessidade, exponha a célula. Eu gostaria que orasse por isso, ou estou tendo dificuldades, ou estou orando por isso e não está acontecendo, e eu acho que Deus não está me escutando, não? É famosa aquela nossa frase, eu acho que Deus não me escuta, não? De repente aí entre jovens você tem uma área de formação, puxa, eu não sei o que estudar, eu oro tanto a Deus, não consigo nenhuma direção, acho que Deus não liga mais. Ou na sua área de namoro, puxa, o meu namoro não está dando certo, ou eu não consigo namoro e oro a Deus e não, acho que Deus não está se importando mais. Jesus tem todas as áreas de tua vida em pleno cuidado, em pleno carinho, em pleno amor. É muito importante que nós tenhamos isso no nosso coração, não deixar oculto diante de Deus nenhum pedido. Não? É muito importante que nós levemos a Cristo toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Não? Nesse espírito, nessa oração, eu desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe a sua família e abençoe as nossas células em família. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus.